Sejam bem-vindos ao Até aí Ok. E eu vou contar hoje a história do Márcio. Vem comigo. O Márcio sempre foi um cara muito tranquilo, gente boa, que os amigos adoravam sair com ele, conversar. Ele é um cara muito agradável. Ele tem um primo que é um pouco distante e mora no interior do Rio, uma cidade bem pequenininha que tem lá. Enquanto ele mora em Porto Alegre, que é uma capital bem movimentada. Ele e esse primo, eles só se veem de vez em quando aí, de vez em nunca, na verdade, quando tem algum evento e o Márcio vai pra lá, tipo, bodas de ouro de não sei quem, bodas de não sei o quê, sabe? Nesse tipo de evento, assim. E o primo dele namorava uma moça chamada Mariana. Mesmo namorando, a Mariana vira e mexe dava umas flertadas assim com o Márcio e ele percebia. Só que, obviamente, né, nunca nenhum dos dois tomou partido pra nada, assim. E alguns meses se passaram e a Mariana terminou o relacionamento com o primo do Márcio. E adivinha atrás de quem que ela foi? Do Márcio. Que ela já demonstrava esse interesse mesmo namorando, né? E às vezes o Márcio ele ficava se perguntando se ele estava vendo coisa onde não tinha. Só que ele sempre deixou pra lá, porque ele era um cara bem na dele, não tinha o porquê fazer isso, falar para o primo dele e se fosse no campo da imaginação dele. Mas ele começou a desenrolar um papo com ela ali pelas redes sociais, até que ele resolveu viajar para lá, para se encontrar com ela. Ele foi em off da família, de todo mundo, para não pegar mal, e eles se viram pessoalmente e se deram super bem. E os dias foram se desenrolando, os dois estavam bem envolvidos, o Márcio indo para lá com mais frequência, ela quase nunca ia para Porto Alegre. Então, já fazia um tempo que ela tinha terminado com o primo dele, e ele também considerava esse primo aí um pouco mais afastado, assim. Então, ele nem se importou muito também se a família descobrisse, sabe? Porque como ele queria estar de fato com ela, ele nem se importava muito, não. Então, os dois queriam firmar um relacionamento. Só que como que eles iam fazer isso nessa distância? A Mariana é uma arquiteta e ela estava com muita dificuldade para encontrar trabalho ali nessa cidade pequena. E o Márcio, ele já tem uma estabilidade na cidade dele. Então, o que que ele fez? Ele levou a Mariana para a cidade grande para ela ter mais oportunidades de emprego, para que eles conseguissem consolidar o relacionamento. E foi bem assim que tudo aconteceu. Então a Mariana se mudou para Porto Alegre. Os pais dela, a essa altura, já sabiam que o Márcio era, né, primo do ex dela, só que eles também não deram muita importância por conta disso, né? Eram primos ali de, sei lá, terceiro, quarto grau. E também porque o Márcio, ele é um cara muito cativante, ele é um cara muito legal. Então os pais dela não se opuseram à ideia, eles até apoiaram. E como o Márcio já morava sozinho aqui, eles tomaram a decisão de se mudar para um apartamento melhor, porque assim que a Mariana encontrasse um emprego, os dois teriam um bom padrão de vida, mas enquanto isso não acontecesse, o Márcio conseguiria bancar a vida dos dois ali num lugar melhor, sem muito esforço, porque para ele isso não era um problema. E como os pais da Mariana sabiam que o Márcio já tinha a casa toda mobiliada e que ele teria que bancar tudo, eles acharam que seria de bom tom, seria adequado que tivesse no apartamento coisas da Mariana também, para não parecer ali que ela estava o tempo todo de favor, que ela não tinha nada que era dela. Então, o que que eles fizeram? Os pais dela, né, juntaram ali as economias que eles tinham e deram para os dois uma geladeira nova, um fogão novo e uma cama com uma cabeceira chiquetérrima. E o Márcio aposentou esses que ele tinha em casa que já eram mais antigos. Então, como que ficou a dinâmica deles? A Mariana, que agora estava numa cidade maior, procurando empregos na área de arquitetura, e o Márcio, que já estava com o emprego dele ok. Os dois morando num apartamento bem bom, e com fogão, geladeira e cama que veio da Mariana, e o restante das coisas que já eram do Márcio. Só que alguns meses se passaram e a Mariana conseguiu um emprego, só que ela ainda não estava ganhando tão bem. E o Márcio seguia mantendo todas as despesas da casa, as contas dela, que ela não tinha dinheiro para pagar. E eles fizeram várias viagens para dentro e para fora do Brasil, e sempre Márcio pagando tudo. E eles seguiram nessa rotina por quase 5 anos e meio.
Alguns anos ali se passaram, a Mariana já estava ganhando super bem, o suficiente para ela se bancar e até sobrava um pouco. Então a situação financeira dos dois estava excelente. E o Márcio foi conversar com ela sobre fazer uma viagem para Europa. E nessa conversa ele percebeu que, diferente das outras vezes, ela não estava se mostrando empolgada. Tudo ela falava. Ah, vamos ver. É, pode ser. Quem não se empolga para fazer uma viagem? E ela não estava se empolgando. Ela estava num tom de quem só concordava para agradar ele, sabe? E isso começou a incomodar um pouco ele, mas ele deixou quieto. Só que a partir daí, a Mariana, ela começou a ficar mais estranha e mais ausente, de repente, sem motivo aparente. E o Márcio, ele tentou conversar com ela algumas vezes, porque o que ele falava para ela? Que se ele não soubesse onde que ele errou, ele não tinha como consertar, que ele queria poder ajudar ela. Só que ela não dava conversa, assim. E algumas semanas passavam e o clima só ia ficando pior ali. O Márcio não entendia mais nada que estava acontecendo. E chegou uma hora que ele também se encheu o saco, assim. Ele falou: Meu, eu tô tentando conversar com você há várias semanas. Você não fala, a situação parece que só piora. Então, fique quieta aí no teu canto também. A hora que você decidir falar, a gente senta e conversa. Só que, logo depois disso, ela chegou pra ele e falou que passaria algum tempo na casa de uma amiga do trabalho, porque ela queria passar um tempo sozinha, pensar sobre o que queria pra vida dela, que talvez ela não quisesse realizar alguns planos que eles tinham juntos, tipo ser mãe, fazer as viagens, e que ela tinha algumas coisas pra resolver dentro dela. Ela pediu para ele não procurar ela nesse meio tempo, porque ela queria tomar uma decisão sem interferência dele. E como ela só pediu para pensar alguns dias ali, ele não estava feliz com essa decisão. Vai fazer o quê? As coisas dela ficaram todas ali na casa do Márcio, né? Não foi um término. Foi teoricamente uma crise existencial dela e ela. Eu não vou dizer que ela pediu um tempo, porque não foi, vocês sabem o preconceito que eu tenho com quem pede tempo. Mas eles continuavam juntos, então não tinha nada de errado. Eis que 9 dias depois que ela tinha saído de casa, que ela tinha, né, pedido para se afastar, o Márcio foi num bar que era bem popular ali na região, porque ele tinha o aniversário de um colega de trabalho. Era um colega recente, assim, então a Mariana não conhecia. E o bar, eu preciso descrever como que é esse bar para vocês entenderem. O bar, ele é um espaço de 2 andares. No primeiro andar é um barzinho onde rola ali um som ambiente, um ambiente tranquilo, onde a galera vai para conversar. E nessa parte de cima é onde fica o bar com as cervejas. Sabe, com a parte de cerveja, chopp, essa parte mais artesanal. Então, é um espaço mais reservado e tem um cantinho mais aconchegante ali para aniversário. Então, a parte de cima era assim: quando você entrava no bar, você entrava direto pela parte de cima. A parte de baixo, ela fazia tipo um porão. E quando você ia para esse porão, você tinha que descer uma escada que era em formato de L. E sabe quando essas escadas em formato de L, elas têm um quadradão no meio? Nesse quadrado é onde engasopava a maioria das pessoas ali, que, né, queriam passagem e tal. E nessa parte de baixo era uma parte mais agitada, onde o pessoal ia para dançar o samba deles, onde rolava aula de dança e tudo mais. Então ali já era som alto, ali já não dava para conversar. Só que tinha um bar que é onde vendia os drinks mais trabalhados, tipo gin, caipirinha. Então ali vendia essa parte. Então se você quisesse um gin trabalhadinho, uma bebida trabalhadinha, você tinha que descer. E se fosse para a parte de chopp, cerveja, lá em cima. E esse pessoal que tava no aniversário, eles gostavam de dançar e tinha alguns ali que inclusive davam aula. E o Márcio, ele era um desses caras que gosta muito de dançar. Então o pessoal que tava ali no aniversário, eles se juntaram e resolveram descer para poder dançar. Quando o Márcio começou a descer a escada, tava bem cheio, né, de movimentação, do pessoal subindo e descendo. E quando ele foi começar a desviar do tumulto para descer, no que ele olhou para aquele quadrado que tem ali embaixo, quem que ele viu lá embaixo? A Mariana. Só que a Mariana estava com uma mão segurando o drink
E a outra mão dela estava aqui em cima do ombro, segurando a mão de um rapaz que estava atrás dela. Sabe como? Quando passa a mão por cima do ombro, segurando, sim. E esse rapaz estava segurando a mão dela por cima do ombro e a outra mão dele estava na cintura, meio abraçado assim com ela. Ele falou que o jeito que os dois estavam segurando na mão, na cintura, sugeria uma intimidade, mas que ele não sabe dizer de que nível. Mas assim, de amigo não era. Nesse momento, o Márcio achou que ele ia ter um troço ali, porque ele não estava preparado para isso. Ele não estava esperando. Então ele desviou rápido ali, falou pro pessoal, sei lá, desculpa, já volto. E ele saiu correndo. Ele foi lá para fora do bar. E como ele estava passando meio mal, ele foi tomar um ar lá para fora, porque ele não sabia aonde que ela estava. E ele ligou para o melhor amigo dele e falou para o melhor amigo dele: "Olha, aconteceu assim, 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 eu não consigo nem dirigir. A Mariana tá com outro aqui." Porque esse melhor amigo dele não tava, né? Porque era aniversário só do pessoal do trabalho. Ele falou: "Não vou conseguir nem dirigir, então eu preciso que você venha até aqui para que você me ajude a pensar no que fazer, que eu tô muito nervoso." O amigo dele foi até lá. E enquanto isso, o Márcio ficou lá fora esperando o amigo dele, né? Que foi de carro de aplicativo, caso precisasse dirigir para ele. E esse amigo, quando chegou lá, deu o seguinte conselho para ele: Vai ver onde que ela tá. Veja se ela tá com mais pessoas, se é só um casal. Vai que às vezes é um amigo, alguma coisa assim. O Márcio falava que não, que não, que não, mas ele iria ver. Então ele foi, né, meio escondidinho. A mesa que a Mariana tava era mais lá pro fundo. E a hora que ele viu, eles estavam dois casais, a Mariana e o rapaz, mais um casal e uma amiga da Mariana. O Márcio sabia disso porque ele conhecia esse casal e essa amiga. Porque lembre-se que eles tiveram um relacionamento de 5 anos e meio. Então eles conheceram bastante as amizades, né? E todo mundo ali na mesa estava interagindo como se eles já se conhecessem há bastante tempo, assim, como se eles estivessem bem familiarizados. E a Mariana e o rapaz estavam abraçados. E aí o Márcio ficou olhando, até que uma hora os dois, estavam rindo, deram um beijinho rápido assim, tava todo mundo achando alguma coisa engraçada. E a hora que ele olhou com mais calma, que bateu a luz, dependendo do ângulo ali como o rapaz virou, ele se lembrou de que ele já tinha visto algumas trocas de likes entre eles nas redes sociais. E ele também já tinha visto a foto deste rapaz no WhatsApp, inclusive ele sabia o nome dele, porque ele e a Mariana ficavam conversando e a Mariana dizia que era coisa do trabalho. E aí, o que o Márcio fez? Foi lá pra fora, conversou com o amigo dele falou: Deixa ela te ver. Porque a hora que ela souber que você viu, vai ter poupado o esforço de precisar terminar com ela. e foi o que ele fez. Ele voltou, deu um jeito de passar perto da mesa dela, e a hora que ela viu o Márcio, ela ela tava rindo, assim, ela deu aquele sorriso amarelo que perde a cor, a pessoa perde a postura. E ela ficou tão. Ela foi tão expressiva no desconforto dela que o rapaz que tava junto com ela, ele olhou para ver o que foi que ela viu. Ele olhou na mesma direção que ela tava olhando. E a hora que ele viu o Márcio, ele ficou vermelho. O que isso sugere? Que ele é daquelas pessoas que fica vermelha com muita facilidade. Para mim, isso sugere que ele sabia quem era o Márcio. Fim. Depois que os dois viram o Márcio, ele foi embora. E a hora que ele chegou em casa, ele mandou uma mensagem para ela dizendo: "Amanhã, 11 horas da manhã, eu saio daqui de casa que eu tô indo passar o dia na minha mãe. Às 17 horas eu retorno para casa já com um chaveiro para trocar a fechadura. Você tem esse intervalo para tirar as suas coisas. O que você não tirar nesse intervalo, você não tira mais." E assim foi feito. Ele saiu de casa às 10h30 para não correr o risco de encontrar com ela e retornou para casa às 18 horas com um chaveiro para de fato trocar a fechadura. Só que o que aconteceu? Ele não tinha cama, nem geladeira, nem fogão. Então ele passou um mês basicamente sobrevivendo com um cooler, para ele também não se descapitalizar comprando tudo de uma vez só.
priorizou a cama, mas até que chegasse cama, fogão, ele foi se virando com comida pronta, com lanche, com as coisas que estavam dentro do cooler, foi dormindo em pilha de cobertores, de edredom, às vezes na mãe dele, até que ele conseguisse se reestruturar. E de forma surreal, mas eu acho que é o melhor desfecho que tem, ele nunca mais teve notícia dela, eles dois nunca trocaram mensagem, porque o homem, na verdade, é prático, né? Eu acho que no momento em que ele demonstrou que ele viu, ele poupou de todas as discussões, porque ela não tinha nem o que argumentar. E a hora que ela se viu numa saia justa, onde ela teria que justificar o que ela fez, ela foi poupada disso. Então, eu acho que ela deve ter criado 1000 expectativas, né? 1000 conversas na cabeça de, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Passou um monte de nervoso e, no fim das contas, acabou que não deu em nada. Ela não precisou se justificar. E o Márcio falou que o que ele viu foi suficiente, eles não estavam terminados. Ele não sabe se ela, de fato, ficou na casa dessa amiga quando ela disse que ia ficar. Ele não sabe se esse cara, se eles estão juntos até hoje, se eles já estavam juntos, se foi por isso que ela ficou estranha. E até hoje ele tem muita dificuldade de confiar nas mulheres, porque é uma coisa complicada depois de 5 anos e pouco você passar por isso. Né? A gente pensa que às vezes, não, mas é que o homem é mais prático, o homem é mais racional, mais insensível. Mas deve doer. Deve doer pra caramba, 9 dias depois. Ninguém consegue passar por cima 9 dias depois. Mas, ao mesmo tempo, ela já tinha dado sinais de que ela seria capaz de fazer isso. Porque foi assim que os dois começaram. Começou errado, terminou errado. Eu não confio. Eu acredito que da mesma forma que o que vem fácil vai fácil, o que começa errado termina errado. Eu acredito muito nisso. Eu também tenho pra mim a opinião de que foi uma traição, sim, porque ele quebrou um combinado dos dois. Eles não tinham combinado de que eles tinham terminado ou que era um relacionamento aberto. Ela pediu um tempo pra pensar, não foi bem um tempo, né, mas ela pediu pra ficar na dela, pra ele não mandar mensagem. E aí, será que ela não tava na casa do cara e por isso que não era pra mandar mensagem? Pra casa dela não cair? Então, é uma situação bem complicada. Mas eu acho que quem já passou dos 30, eu acho que todo mundo deve ter uma história pra contar de que tem certeza que foi corno, mas não tem como provar. Tudo indica que foi, mas não sabe se foi. A maioria das pessoas do meu convívio já passaram por isso, eu já passei por isso também. E eu acho que é isso. Não tem que ir atrás, acho que a postura do Márcio foi perfeita, foi uma conduta corretíssima. Se ela quis ir, quis ficar com outro, não tem nada que ele possa fazer, então deixe que vá. E eu acho que só cabe uma conversa quando você precisa de um desfecho para que isso feche na tua cabeça, sabe? Porque às vezes a gente fica com aquela sensação, né? Putz, o negócio ficou meio mal resolvido. Se eu sentasse e conversasse, eu acho que eu conseguiria fechar esse ciclo na minha cabeça e seguir em frente, porque às vezes a gente fica preso nisso, fica preso nesse negócio, né, do mal resolvido. E nem sempre porque um lado tá mal resolvido, o outro lado tá também. Nem sempre porque um precisa de um desfecho, o outro também precisa. E às vezes o outro lado não quer. Mas eu acho que sempre é válido tentar, se existe a necessidade. Mas no caso do Márcio, se ele não sentiu essa necessidade, porque o que ele viu foi suficiente, a postura dele perfeita, né? Perfeita. Então, você quer ir, vai, e ela foi, ela arcou com a decisão dela. Então, se todos os casais que separam, que brigam, resolvessem as coisas dessa forma, tão pacífica, digamos assim, eu tenho certeza que a gente viveria num mundo onde não teria tanto feminicídio, por exemplo. Né? Porque às vezes o cara ele só quer se vingar da mulher. Às vezes aceita o fim só para ter oportunidade de voltar e se vingar, e aí fica naquele vai e vem. Então, pelo menos ele foi o único que saiu com o emocional destruído, não sentiu necessidade de destruir o emocional dela também. Achei muito nobre isso. Acho que poucos homens conseguiriam ter esse tipo de postura. E é isso. Essa é a história do Márcio. Já passou bastante tempo e ele nunca mais realmente soube nada dela, então ele seguiu a vida. Vocês também acham que já foram cornos e nunca tiveram prova disso? Me contem se vocês já passaram por alguma coisa assim. Não esqueça de mandar sua história até aí, ok.podcast@gmail.com e me siga no Instagram.
@até aí ok.podcast. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!